Fala, leitores da Bíblia. Bem, hoje nós vamos começar a segunda parte da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 12. O capítulo 12, então, ele marca uma etapa prática da carta. Do capítulo 1 até o capítulo 11 nós vemos teologia pura. O apóstolo Paulo desenvolve de um modo muito profundo as verdades bíblicas, as verdades teológicas a respeito da universalidade do pecado, da justificação pela fé, as consequências dessa justificação pela fé na vida do povo de Deus, a soberania de Deus na salvação e inclusive termina falando até mesmo sobre o destino dos judeus que tanto buscaram a justificação por meio da obediência à lei, e foram rejeitados por conta disto. O apóstolo Paulo no capítulo 11 fala um pouquinho, em linguagem bastante difícil de compreender, a respeito do plano de Deus para os judeus. E ele termina com aquelas palavras maravilhosas, ele chega como se fosse no ápice de uma montanha e ele olha então para toda aquela paisagem maravilhosa que ele acabou que ele está vendo, e ele fala: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Então ele termina adorando a Deus, ele realmente contempla toda essa maravilha teológica que ele próprio acabou de descrever e ele louva a Deus por causa disso. E aí o capítulo 11 começa dizendo o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que ele fala nessa primeira frase é dizer o seguinte: com base em tudo isso que nós acabamos de ver, eu peço a vocês, eu rogo, eu suplico a vocês. Então é como se ele estivesse dizendo: olha, diante de todas essas misericórdias, de tudo que Deus fez por meio do povo judeu, por meio do gentio, unindo para si um povo por meio da justificação que há em Cristo Jesus, diante de tudo isso, rogo-vos, pois, meus irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, a vida baseada na teologia que ele acabou de descrever deve ser uma vida completamente diferente, completamente santificada em relação a tudo o que o mundo vive. Então ele diz aqui que nós devemos apresentar a nossa vida como um culto a Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, por meio de um culto racional, uma adoração que inclui a nossa razão. Não podemos assumir a forma deste mundo, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente possa então experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. E ele segue então falando um pouquinho sobre o uso dos dons espirituais. Ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo; ou o que exorta, faça-o com dedicação; o que contribui com liberalidade,
o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, nessa vida baseada nos princípios fundamentais que ele lançou na primeira parte, o cristão ele deve colocar em prática os dons recebidos por Deus com excelência, com o melhor que ele puder fazer, sempre mantendo humildade, né? Versículo 9: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. No caso, dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, aqui diversas virtudes recomendadas pelo apóstolo Paulo sobre a prática do amor, o serviço uns aos outros, a paciência, a hospitalidade, assistência mútua. Ele fala aqui que nós devemos procurar ter os mesmos sentimentos uns com os outros, sem orgulho, sempre com humildade. Não podemos retribuir o mal com o mal, mas sim com o bem. Se formos injustiçados, não podemos nos vingar, mas devemos descansar que Deus é justo e a Ele pertence toda a vingança. Devemos nos acalmar e confiar no Senhor. A atitude que devemos ter com os inimigos é de fazer o bem a todos, né? Então, várias recomendações aqui. Uma vida desse tipo só pode ser vivida, de fato, por aqueles que conhecem a verdade do Evangelho, sabem que não precisam fazer nenhuma dessas coisas para serem salvos, mas como resposta a Deus, como adoração e gratidão a Deus, procuram andar dessa forma para que Ele seja honrado e glorificado na sua vida. Então é assim que nós devemos buscar andar e viver no nosso dia a dia. Que Deus abençoe você. Hoje eu ainda estou no meu escritório, daqui a alguns instantes eu estou indo lá para o acampamento e, na verdade, eu nem sei se eu vou conseguir postar esse vídeo no sábado. Talvez eu tenha dificuldade. Mas, enfim, espero que Deus te abençoe, também a você e a sua família. Um grande abraço e até mais.